Glória a Deus, irmãos em Cristo. Sintam-se cumprimentados nesta hora, que é a hora da antena do estudo bíblico. Neste contexto, no dia de hoje, trazemos o tema do estudo bíblico concernente à batalha espiritual. Cá nos estúdios centrais da SAS, estão acompanhados por mim, Samito Paulo, na moderação, e hoje convidei o irmão Isaac Timóteo para nos trazer ou para nos explanar este tema concernente ao estudo de hoje, que é batalha espiritual. Atendendo e considerando que muitos irmãos em Cristo já sabem dizer ou já ouviram dizer sobre a batalha espiritual, mas não sabem o que significa esta palavra ou esse dizer batalha espiritual. O que é batalha espiritual? Mas temos essa ousadia de hoje aprendermos essa palavra, sabermos o significado da batalha espiritual. Sinta-se cumprimentado e seja bem-vindo aos nossos estúdios, irmão Isaac, e aproveita desde já a saudar outros irmãos em Cristo. Muito obrigado. Paz e graça a todos que estão acompanhando o nosso estudo. Portanto, que tem um impacto fundamental na edificação, no crescimento de um cristão, para que saiba de que realmente existe a batalha espiritual no nosso meio, em cada dia, em cada segundo, em cada minuto, em cada hora. A batalha espiritual é imensa. Nós não conseguimos enxergar isso, mas essa que é a realidade do mundo. Glória a Deus. E indo para o nosso primeiro passo, nós queremos saber de si, irmão Isaac, o que é batalha espiritual. Pode nos explicar? Muito certo. Olhando para este tema, quando a gente fala da batalha espiritual, nós sabemos que na Bíblia, como foi dito, apesar de nome batalha espiritual não ser encontrado especificamente, assim entendemos que ela, na verdade, existe, como diz Gênesis 3, né? 3 sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Foi uma batalha espiritual. Então, de Gênesis a Apocalipse demonstra esta batalha espiritual, que brevemente havemos de desenvolver, não é? É mais ou menos isso, a batalha espiritual existe. Exato. Portanto, passamos para a nossa segunda questão, que queremos mais ou menos tentar aprofundarmos um pouco sobre os níveis da batalha espiritual. Acreditamos que qualquer capítulo ou qualquer situação tem seus níveis consideráveis. Então, neste contexto, queríamos saber de si, irmão, quais são os níveis da batalha espiritual. Bom, antes de responder a sua questão, primeiro preciso aqui de deixar ficar a palavra-mãe que diz respeito à batalha espiritual, que está no livro de Efésios 6, começando no versículo 10 a 12. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É a base do nosso estudo, né? Para os amados irmãos, queridas irmãs que estão do outro lado a nos acompanhar, vamos abrir as nossas Bíblias antes de mais nada. O que diz 2 Coríntios 16 a 15 a respeito do diabo? Porque nós temos que saber essa batalha acontece de que forma? O que faz com que haja essa batalha? Quem? Quais são os autores dessa batalha? Autores, eu não mencionando entidades ou nomes, posso dizer que autores
é a parte divina, tanto a parte das trevas, Satanás e Deus, Deus e Satanás. Então, há esta confusão, mas todos temem a Deus. Muito mais o diabo odeia o Senhor Jesus Cristo, por isso que existe essa batalha espiritual. Bom, o que diz, como dizia, né? 2 Coríntios 6:15, a respeito do diabo, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Quem é Belial? O Satanás é que recebe a identidade de Belial, certo? No livro de João 8, versículo 44, o que diz a palavra do Senhor a respeito do diabo? Qual é o nome que ele recebe? Vamos ver aqui. Na nossa Bíblia, a Bíblia diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele recebe dois nomes: pai da mentira. Sim, é um nome, exatamente isso, pai da mentira. Ele recebe a identidade de pai da mentira. Enquanto Apocalipse 12:9, ele recebe o nome de dragão. Ele recebe o nome de dragão. E o mesmo diabo, só para poder demonstrar assim, nosso caríssimo irmão ouvinte, para que saiba quem que nós estamos a refletir aqui. Estamos a refletir a respeito de quem mesmo? E a respeito da batalha espiritual, tratando-se de Deus vivo e Deus morto. O diabo é um Deus morto. Ele não tem vida e por isso que ele sabe, deve lutar para que possa também tirar a vida. Por isso que dizem, quem está no pecado está na morte. Sim, senhora. Então, o que diz a palavra? No Apocalipse 12:9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Estão a ver, né? Consegue entender um bocadinho a respeito da serpente que nos encontramos lá no livro de Gênesis. Agora aparece no Apocalipse, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, Satanás tem sagacidade. Esse é um dos pontos que o cristão deve o quê? Saber. O que diz segunda João, no livro, ou seja, no versículo, capítulo, sinceramente, o que diz João a respeito do diabo? Ele é chamado de maligno. Também Satanás, antes de receber este nome, nós conhecemos muito bem que ele era um anjo de classe única. Isso em Ezequiel 28:12-14. Efésios 2:2, também ele recebe o nome de príncipe. Príncipe do quê? Só para poder deixar tudo claro, para alguém não estar duvidoso, né? Efésios 2:2 diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Será que tu és filho da desobediência? É a pergunta que pode se colocar, né? Bom, para não roubarmos o tempo, olhando para a questão que me foi colocada a respeito de níveis de batalhas espirituais, existem vários níveis, mas vou resumindo. Temos o nível de batalha espiritual do âmbito individual, do âmbito local, temos do âmbito coletivo, temos do âmbito nacional, internacional, até sucessivamente. Esses são níveis. Então, só para poder dar um exemplo específico para que nossos amados irmãos possam perceber, no nível de batalha individual, o que acontece quando o diabo ele vem diante de ti? Nós sabemos que o objetivo do diabo,
como está escrito no livro de João 10:10, é de matar, roubar, destruir. Este que é o objetivo fundamental do diabo, do Satanás, nesse sentido. Então, o que nós percebemos? Se a Bíblia diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Senhor Jesus simplesmente é que tem essa vida. Então, ele quando vê que este está à busca da vida, ele vem atrás para poder o quê? E destruir, para lhe matar. Ele primeiro o que faz? Primeiro vai arrebentar, você manter-se fraco na fé e na confiança, na comunhão com seu Deus. Daí ele te mata. Te mata. Por que te mata? Ele sabe. Se eu lhe deixar, ele irá voltar mais uma vez na presença de Deus. O nosso Deus é amoroso, é misericordioso, como diz a palavra. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Então, nisso nós entendemos que essa batalha existe. Então, há necessidade de nós nos protegermos. Então, quando o diabo vem, que na verdade esse irmão está protegido, ele ora muito, ele é uma pessoa dedicada na palavra, em oração, e também, digamos assim, vive neste suprimento, porque temos a proteção. Qual é a nossa proteção? Qual é, isso vamos ouvir, né, dentro de alguns minutos. Então, segundo nível de batalha, que é coletivo, é quando ele vem de que não consegue lhe atacar, ele vai atacar seu pai, seu irmão, atingir a igreja, a família, tanto faz, porque ele sabe, conhece os nossos irmãos. O diabo é muito esperto, ele por isso que recebe o nome de que mais astuta do que todas as almares. Recebe esta identidade no livro de Gênesis. Então, ele é mais astuto, mais esperto, certo? Então, o diabo sabe quem é meu pastor, meu irmão, etc. Satanás trava uma batalha coletiva. Então, temos a batalha espiritual do nível local, onde que se encontra, se é na igreja, se é no trabalho, você chega lá, acabou de orar, mas pouco tempo vem outra de fofocar, de insultar. É uma batalha local. Você chega em casa, sempre lamenta, fala para sua esposa, ou seu esposo, ou seu irmão. Há um colega que sempre fala mal de mim, faz isso, faz aquilo. Então, é uma batalha do âmbito, do nível local. E temos a batalha do nível nacional. Estamos a falar de aborto. O governo pode dizer, a partir de hoje, nós queremos que todas as meninas que têm os seus 12 anos, 14 anos, não tenham bebê. Se verem de questão de grávida, que vão às unidades hospitalares para fazer aborto. É uma batalha espiritual do âmbito nacional, porque Deus não quer isso. Malandrice, homossexuais, conforme que ouvimos há pouco tempo que foi publicado o Papa dizendo de que a partir de hoje nós temos que acolher os nossos irmãos que se metem nesses âmbitos de homossexuais por aí. Então, é uma batalha do nível nacional. Não, tudo bem, nós não queremos ver pessoas na rua. Se nós formos a ver pessoas a partir das 18 horas, além, nós já vamos de decidir ou vamos matar. O governo decide isso, um exemplo. Essa é uma batalha nacional, porque o diabo, na verdade, se as pessoas forem a fazer isso, eles vão matar, mas não sabem que é uma batalha espiritual do âmbito nacional, ou seja, o diabo que está a usar o próprio governo. Então, temos a batalha do âmbito internacional. Um exemplo patético é Covid-19. Covid-19 atacou o mundo geral. Então, é uma batalha internacional e do âmbito internacional. Todo mundo a gritar, todo mundo em casa, todo mundo a chorar. Então, é mais ou menos isso, como um exemplo patético, temos no livro de Daniel 10, que fala sobre orações. Ele, quando esteve em orações, né, acabou 21 dias em orações de jejum. Então, quando pediu a sua resposta,
o Deus Todo-Poderoso enviou o anjo Gabriel, né, para poder assim dar a resposta, mas o anjo foi impedido, foi travado com o diabo, o rei da Pérsia. Então, aí tinha como resolução, Deus tinha que enviar o arcanjo Miguel. Miguel é um grande homem. Quando chegou, tinha que derrubar o diabo para que o Gabriel pudesse aconchegar-se diante do Daniel e dar a sua resposta. Ele disse isso. Então, é mais ou menos isso a respeito de níveis de batalha espiritual. Graças a Deus, uma explicação bem clara. Eu acredito que todos os irmãos em Cristo estão acompanhando isto e, na verdade, se tentaram abrir o vosso livro, a vossa Bíblia, eu acredito que estão a acompanhar esses todos os versículos, assim como capítulos que estão sendo desvinculados aqui. E assim, dizemos graças a Deus pela palavra boa e sábia, visto que está sendo interpretada de boa forma. Seguindo em frente com o nosso programa, irmão Isaac, nós queríamos saber o que pode acontecer, atendendo e considerando que a batalha espiritual provém de Satanás Exato. para os bons, que são crentes neste contexto, ou pessoas de boa fé para com Deus. E esta batalha não precisa daqueles que já são maus, não. Exato, A exato. batalha espiritual, perdão, a batalha espiritual vai caçando aqueles que são bons para lhes desviar daquele caminho para um mau caminho, de um bom caminho para um mau caminho. Neste contexto, o que pode ser de um cristão perante a uma batalha espiritual? E neste contexto, como é que se pode proteger desta batalha espiritual? Bom, só para esclarecer, né, esse ponto que é muito importante, o que nós entendemos quando falamos de batalha espiritual? O que nós temos que fazer para que haja a proteção? São 3 pontos muitíssimo importantes na batalha espiritual. Quais são esses pontos? Nós entendemos que há 3 coisas fundamentais que valem para o mundo espiritual, que é ataque, proteção e suprimento. Quando nós falamos de proteção é de uma linguagem mais simples, mais banal. Trata-se de oração. Quando você ora, dobra os joelhos diante de Deus Todo-Poderoso, Ele que protege a sua pessoa nessa batalha. Não é você que se intitula para poder confrontar com o diabo vai te bater. Só que o diabo não consegue mexer o cristão. E temos um exemplo muito simples no livro de Jó. Para que o diabo pudesse mexer o Jó, havia necessidade de pedir autorização a Deus. Deus autorizou. Vai, mas não lhe mate. Podes fazer tudo o que quiseres, mas não lhe mate. Certo? Então, a proteção vem através de orações. Suplementos vêm através de jejuns. Quando você jejua, fortifica o seu corpo. Proteção é oração. Ataque é a palavra. Essa é a razão quando o Senhor Jesus Cristo foi perguntado com o diabo: transforme esta pedra para que seja pão. Para você o quê? Comer. Ele disse: não é do pão que o homem viverá, mas da palavra. Ah, não, lança-te. Irão vir anjos para poder o quê? E proteger por aí. Ele disse: não tentarás ser Deus. Ah, não, deixa eu vou lhe dar prédios, isso, aquilo. Senhores, está escrito na Bíblia: tu adorarás só o único Deus Todo-Poderoso. Então, foi ataque que ele fez. Para ver. Então, o Paulo, nas suas explicações, ele usava como uma linguagem metafórica.
Ou seja, metafórica, sim, exatamente isso. Uma linguagem, ele levava exemplos de uma batalha que nós assistimos nas televisões, estamos a falar do que é um exemplo patético, né? Soldados com as suas armaduras, por exemplo, essas linguagens. Ele levava isso só para poder dar uma visão ampla a respeito desses pontos. Então, ataque e proteção. Se você tem ataque e proteção, mas não tem suprimentos, o diabo te espera ficar enfraquecido para te atacar. Certo? Então, se você tem a proteção e suprimento, só fica se defendendo. Porque oração é defesa, né? Você não tem como atacar, certo? Não tem como atacar. Fica se defendendo. Fica se defendendo. E no fim acaba por caindo. Então, se você também tem suprimentos de ataque, não tem proteção, vai estar a atacar. Só ele quando te lança também todas as balas chegam no seu corpo e você pode padecer, pode morrer. Porque não tem como, não tens nenhuma proteção que a oração. Não adianta só ler Bíblia para poder confrontar com os irmãos. Tens que orar, ler Bíblia e jejuar, que é a proteção, ataque e suplementos. É exatamente isso. Graças a Deus pela palavra boa. E eu acredito que o programa está muito maravilhoso, muito doce nos nossos ouvidos. Portanto, acabamos de abordar aqui sobre níveis. É isso? Não. O que queria dizer mais ou menos? Queria dizer que acabamos aqui de ouvir a explicação sobre aquilo que pode ser de um cristão, portanto, perante a uma batalha espiritual. E como é que um cristão pode se defender ou pode se proteger desta batalha espiritual. Portanto, seguimos mais em frente com este nosso programa. Queríamos saber, mais ou menos, se há evidências sobre a defesa espiritual por parte de Deus, assim como de Jesus Cristo, visto Exato. que a batalha espiritual é tão forte. Exato, exato. Percebe-se? Eu trago algumas verdades, né? Por exemplo, no livro de 1 João 4,4 diz que maior é o que está em nós. Então, o cristão deve estar tranquilo, deve saber de que o maior é aquele que está em nós, que é Jesus Cristo. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, é uma mensagem que nos enche de esperança de que, na verdade, se a gente, como sujeitarmos, e como que ele vai fugir de nós também? Então, há necessidade de nós sabermos o que temos que fazer para que ele fuja, para que ele desista nas nossas costelas. O que temos que fazer? Como diz a palavra, né? Se nós estarmos na sua presença, ou diz assim a palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A primeira coisa, temos que estar na presença de Deus. Então, se estamos na presença de Deus, ele quando for a chegar, a conchegar-se diante de nós, vai nos encontrar e estamos protegidos. E daí, nós não vamos ter nenhum medo, como diz Salmos, né? Estamos debaixo de asa do Senhor. Então, não vamos ter nenhum medo, até podemos zombar dele. Ele vai fugir sempre. O diabo não resiste. Só que ele é muito orgulhoso, gosta sempre de tentar para a segunda vez, a terceira vez, mas acaba por desistindo. 1 João 3,8 diz assim: foi para isto que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, foi por isso que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, aqui já temos uma referência que, na verdade, Deus nos protege. Romanos 8, 31 a 39. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Ninguém. Então, Deus é por nós. Não podemos temer ao diabo, não podemos ter medo ao diabo. Temos que temer a Deus simplesmente. O temer que eu estou a dizer não é do medo, mas sim de respeito, obediência,
Está a ver? Reverência. Não. Atos 19:15, o que diz a palavra do Senhor? O diabo conhece Jesus Cristo. O diabo não pode tocar em você. Estamos a ver, temos aquelas histórias quando o Paulo andava a fazer seu trabalho cristão nesse sentido, no seu ministério. Houve algumas pessoas, alguns jovens que queriam tentar imitá-lo, indo expulsar os demônios. Em nome de Deus, de Paulo, saia, diabo. O diabo o que disse? Os demônios o que falaram? Não, nós conhecemos o Deus de Paulo. Nós conhecemos o Deus que está em Paulo. Então, o diabo conhece o Deus que está em Paulo, o Jesus Cristo que estava em Paulo. Isso demonstra que quando a gente está na presença de Deus, o Satanás sabe quem está em nós, que é maior, ele não nos aproxima. Efésios 3:10. O que diz Efésios 3:10? Nós entendemos que, na verdade, a igreja é testemunha, certo? A igreja testemunha. Onde que está? Vamos ter algumas referências aqui na Bíblia para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, é um dos pontos. Há algumas pessoas que dizem, não há necessidade de eu ir à igreja. Tu não sabes qual é o impacto da igreja. E por isso tens que saber. Tire isso. Não, eu oro em casa, eu leio a Bíblia, tudo bem. Mas para Deus se manifestar em ti, há necessidade de ter esta igreja que serve, testemunha de Deus. Como está escrito no livro de Efésios 3:10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aleluia. E temos também o livro de Romanos 16:20, que diz que em breve o nosso Deus irá desmantelar o Satanás, que é a vitória final, certo? Então, será a vitória final. Por que será a vitória final? Por que será a vitória final? Porque Jesus Cristo já venceu na cruz. Ele já venceu. O que ficou a esperar só o dia para poder destruir o Satanás? A Bíblia diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, ele dizia isso. Por que o nosso caríssimo, querido apóstolo Paulo, ele falava isso para poder dar o conhecer a todos os amados irmãos que, na verdade, o nosso Senhor já venceu a batalha espiritual. É exatamente isso que nós temos que saber. É exatamente isso que nós temos que pôr na nossa consciência. Certo? Então, é isso, mais ou menos, nem que eu queria tentar refletir a respeito da questão que me foi colocada. Porque Satanás sempre acusa, irmão. Satanás acusa Deus. Mas por quê? Então, Satanás não é uma boa pessoa. Satanás não é um bom ser. Ele não é o nosso amigo, é o nosso inimigo. Para aqueles que servem, não sabem, nem imaginam qual é o perigo que estão se envolvendo. Ou seja, em que perigo que eles estão se metendo. Amém. Graças a Deus. E nós já estamos a passos bem largos desse nosso programa, caminhando desta forma a passos finais ou à reta final. Neste contexto, queria ver ou ouvir ou mesmo aprender juntamente convosco, sim, nossos caríssimos irmãos em Cristo, a partir do irmão Isaac, se há algumas estratégias ou categorias, assim queria dizer, se há algumas categorias sim de demônios, atendendo e considerando que o Satanás é muito estratégico. Será que há algumas categorias de demônios? Exato. Na verdade, como dizia, né, no princípio,
no livro de Efésios 6:12, principados, potestades, príncipes das trevas. Então são categorias que demonstram realmente que Satanás tem níveis lá no reino do diabo, no reino de Satanás tem níveis. Nós chamamos de categorias de demônios. Efésios 6, de 11 a 13, fala disso, né? Principados são demônios que atuam em nações. Temos, por exemplo, Hebreus 1:14 diz que os anjos de Deus estão aqui conosco a batalhar. Então, demonstra que, na verdade, existem categorias. Não, potestades são demônios que trabalham em áreas de influência. Temos dominadores deste mundo, que são demônios destacados para poder executar uma determinada atividade. Então, temos esses pequenos que, para mim, eu chamo de palhaços, feiticeiros, esses nossos irmãos que andam em nosso redor aí. São escravos no reino do diabo, são escravos que nós não imaginamos. Eles são ditos, vai lá matar. Ele corre, passa toda a noite a correr, não tem princípio. Por isso, quando chega numa casa para sair, eles começam a imaginar 2 vezes, 3 vezes o que fazer. Por isso que eu gostei muito quando eu estava em contato com um dos meus irmãos, cuja sua identidade é Felipe. Um irmão muito forte também espiritualmente. Ele partilhou muitas coisas comigo. Ele me ensinou muitas coisas. Ele dizia que o diabo, antes de chegar numa casa ou antes de chegar numa família, ele primeiramente procura quem que é forte. Depois de conseguir vencer aquela pessoa que é forte, aí ele prossegue com outro passo. Que é de trabalhar já, né, neste âmbito com a família, por aí. Então, há essas categorias de diabo. Na verdade, lá trabalham em categorias. Portanto, quais são as estratégias que esse diabo usa para derrubar os santos? Muito certo, uma boa questão. Uma boa pergunta. Primeiramente, podemos ver isso eu não sei se é Deuteronômio ou Números, mas acho que pode ser. Quando o Moisés esteve no Monte Sinai, na presença de Deus, se a memória não me falha, foi Monte Sinai, sim, senhora. Então, o que aconteceu foi de Moisés esteve lá durante 40 dias. E o povo de Israel, por ver de que Moisés estava atrasava muito. E Moisés nos despediu de que havemos de vir um dia X ou Y. Então, eles por ver isso, tinham que usar a estátua para poder substituir a Deus. Então, este é o primeiro ponto. O diabo tenta criar um meio ou tenta convencer que Deus não existe. Ou seja, tenta nos convencer que a Bíblia não é palavra de Deus e o próprio Deus não existe. Ele mudando a presença de Deus para com estátua. Então, é o primeiro ponto. Temos aqui uma referência no livro de Tiago 2:19. Até Satanás sabe da existência divina e treme, certo? Então, se Satanás sabe, a Bíblia diz que até os demônios creem, tremem, é porque sabe, mas traz uma referência assim, que até filhos de Deus enganam-se. Uma tristeza. Ele tenta mostrar também que o pecado é algo bom, como diz Provérbios 14:12, que, sinceramente, é muito triste sabendo disso. O que diz a palavra do Senhor no Efésios 14:12? Há caminho
que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ele, quando traz essa evidência de que o pecado é algo bom, você quer fornicar, quer namorar, você, senhor, quer roubar, você não sabe, são pequenos detalhes que vai lhe levar à morte. Porque o diabo, quando traz essa visão perante a tua presença, tu achas de que é bom, uma vez que está tropeçando. 2 Coríntios 4:4, o que diz? É uma referência que nós já acabamos por destacando há escassos minutos. O que diz? Coríntios 4:4. A palavra do Senhor diz o seguinte, como que referenciamos há pouco tempo, nos quais a Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ele segue, certo? O diabo é muito esperto, temos que prestar muita atenção para com ele. Ele não é o nosso amigo, não é uma pessoa para conviver conosco. Então, temos que prestar muita atenção. No livro de João 8:44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou a verdade ou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Temos que prestar muita atenção, porque ele é mentiroso, sempre traz mentiras. Essas são estratégias do diabo. Eu disse, Deus não existe, ele traz essa referência que Deus não existe, primeiro ponto. Depois, vem lhe trazer uma imagem, alegando de que a palavra de Deus é mentira, enquanto que no livro de 2 Timóteo 3:16 diz que toda a escritura foi inspirada por Deus, tudo aquilo, uma referência exata, né, que clarifica isso. Há muitas igrejas que até sonegam o Novo Testamento, dizem que Jesus Cristo foi simplesmente profeta, ele não é salvador. Estás a ver? O engano do diabo. Então temos que prestar muita atenção. E outro ponto, como eu acabei de referenciar, ele tenta nos oferecer algo para substituir a Deus, a estátua que o povo de Israel recebeu. Ele tenta substituir, tenta nos oferecer algo para substituir a Deus. Algo que não pode ser. Um exemplo é este de Moisés, quando estava no Monte Sinai. O povo de Israel criou estátua para substituir a Deus, algo que não pode ser. E o que fez Deus? Disse que eu vou destruir esse povo. O próprio Moisés tinha que interceder, por isso que a intercessão tem muito impacto para com cristãos. Ele intercedeu a respeito daquele povo. Não, Deus, senão o faraó ou aquele povo de Egito irá dizer de que o nosso Deus não é bom. Deus está bom, ouvi? Acautelou-se. Então, é basicamente isso. Então, como vencer esta batalha? Está 1 Pedro 5:8. O que diz? 1 Pedro 5:8. A palavra do Senhor diz o seguinte a respeito de como podemos vencer ao diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Na verdade, o diabo é muito esperto. Nós temos que prestar muita atenção. Se está em nosso redor ouvindo as nossas palavras, mas o nosso Deus é maior. Então, ele está em nosso derredor, bramando como leão. Temos Tiago 4:7. O que diz Tiago 4:7? A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, vamos nos sujeitemos diante de Deus. Vamos nos manter firmes na presença de Deus. Então, o outro ponto, como a palavra-mãe, né, do nosso tema, batalha espiritual, o livro de Efésios, 6:11. O que diz a palavra do Senhor em Efésios 6:11? A palavra do Senhor diz assim: servindo de boa vontade, aliás, não isso, é revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, há necessidade de revestirmos toda a armadura
de Deus, que é oração, palavra e jejum. Ou seja, a proteção, ataque e suprimentos. Então, há esta necessidade. Há esta necessidade. Então, é mais ou menos isso, né? A respeito de estratégias de Satanás e como a gente se defender perante esta situação. Chegado a este momento, já estamos quase ao fim, dizer que o nosso tempo já esgotou. Quais são as últimas considerações, irmão Isaac? Bom, para mim, as minhas últimas considerações é simplesmente agradecer a Deus por ter me dado este ensejo de compartilhar este conhecimento divino que vem através da Bíblia, ou seja, de Deus, porque não é palavra que eu tirei da minha cabeça, mas sim na base da Bíblia. Então, é mais ou menos isso. Eu é só agradecer e chamar uma especial atenção, amados irmãos, conforme que eu dei há pouco tempo o ensino a respeito das verdades sobre a morte e tanto o inferno. A única coisa que eu queria tentar aqui partilhar contigo, meu irmão, tanto minha irmã que está nos acompanhando, em algum momento nós pensamos que aqueles espíritos imundos, quando aparecem numa pessoa processada, para aqueles que não são crentes, cristãos, por aí, ou seja, são religiosos, mas não são cristãos, não vivem na base da fé, não vivem na base de prosperidade, ou seja, esperança, porque muitos pensam que prosperidade é simplesmente questão de dinheiro, isso, boa vida. Sim, mas ok, é assim, o diabo, ele coloca alguns demônios no seu redor para poder roubar o nosso estar, certo? O que ele faz? Na verdade, o diabo já soubemos de que ele é mentiroso, né? E é muito esperto. Ele coloca aqueles demônios e passa a nos controlar, passo a passo, tudo que a gente faz. Então, depois disso tudo, quando você morre, ou quando seu irmão morre, ou seu avô, seu tio, tanto faz, aparece aquele demônio que estava em seu redor a roubar aqueles passos, tudo que você fazia, da forma que você falava, ele também faz da mesma forma, só para enganar os seus familiares, pensar de que, na verdade, é a sua personalidade que está naquela pessoa, espiritualmente, enquanto que não é isso. É uma pura mentira. Então, temos que ter muita atenção. Também tem demônios que fazem com que haja luta, briga, nas comunidades, nas pessoas. Não são outros demônios. Tem demônios que trabalham nos laboratórios. Não, é preciso que tenhamos muita atenção. Esses carros que nós temos vistos, carros, esses bens, televisores, plasmas, saem nas indústrias diabólicas. Vocês não sabem, mas um dia vou explicar a respeito disso, sobre esses pontos que eu acabei de citar. Brevemente irei publicar, se Deus quiser, né, os meus 5 livros intitulados O Universo Pertence a Jesus Cristo, O Poder da Sabedoria, Os Verdadeiros Cristãos, Amor e Mal. A batalha espiritual é mais que guerra de arma. Também Lágrimas dos 4 mundos do corpo humano. São temas dos meus livros, né, que irei publicar posteriormente, se Deus quiser, né? Daqui a alguns anos, por aí. Então, irei explicar muito mais a respeito destes pontos. O diabo, ele tem muitas formas, até olhando para Mateus 25, de 1 a 11, fala sobre as 10 virgens. Aquelas que tinham azeite, aquelas outras que não tinham azeite, 5 que tinham azeite, que quando vê o seu noivo, entraram nele, e por sua vez, aquelas outras onde chegaram, encontraram que já tinham trancado a porta. Então, são igrejas, né? Aquilo referencia por parte de igrejas. Então, temos que prestar muita atenção nisso. É mais ou menos isso e vamos participar na batalha dos nossos irmãos. Cada um deve participar. Por exemplo, eu tenho que participar na sua batalha espiritual, irmão Samito. Tenho que participar. Porque a intercessão tem muita força, tem muito impacto. Por isso que Paulo sempre onde passava dizia: orai por mim, orai por mim.
Exatamente isso. Então, meu muito obrigado. Recebam um forte abraço de Isaac Temóteo e tudo deixo em poder do nosso moderador. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação neste nosso programa, que é a Hora Divina. Neste contexto, partindo dos estúdios centrais da SAS, queridos ouvintes e amados irmãos em Cristo, nós colocamos o ponto final desse nosso programa, com promessas de trazermos novamente este delicioso programa nos próximos dias, à mesma hora. Recebam meus abraços e aquele abraço.